Nós vamos ler Atos do Espírito Santo, ou Atos do Apóstolo, se você preferir. Eu prefiro Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Atos capítulo 12. Vou ler na versão transformadora, você vai estranhar um pouquinho, mas é uma versão muito fácil de compreender. Então, eu vou ler nela, mas você pode acompanhar na sua Bíblia ou simplesmente ouvir. Capítulo 12 do livro de Atos diz o seguinte: o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja, e ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da Páscoa, e depois colocou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Versículo 5. Enquanto Pedro estava na cadeia, a igreja orava fervorosamente por ele. Repetindo o versículo 5. Enquanto Pedro estava na cadeia, a igreja orava fervorosamente por ele. Versículo 6. Na noite anterior, em que Pedro seria levado a julgamento, Pedro dormia, e ele estava preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros 2 soldados montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz brilhou. Diga, uma luz brilhou. Aleluia! De repente, uma luz brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. O anjo tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se, Pedro, e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. O anjo disse: agora, Pedro, vista a sua capa e me siga. Versículo 9. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, Pedro pensava que era uma visão, sem entender aquilo que estava acontecendo. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava acesso para a rua da cidade, o portão de ferro se abriu sozinho. Diga, o portão de ferro se abriu sozinho. Aleluia. E os 2 passaram e foram caminhando ao lado da rua, até que, de repente, o anjo desapareceu. Versículo 11. Por fim, Pedro caiu em si e disse: é verdade mesmo, o Senhor enviou seu anjo para me salvar. Versículo 12. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Diga, muitos estavam reunidos para orar. Então Pedro bateu a porta e uma empregada chamada Rode foi atender. Ao reconhecer que era a voz de Pedro, ela ficou tão contente que, ao invés de abrir a porta, ela correu para dentro dizendo a todos: Pedro está à porta, Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Mas ela insistia tanto, e eles então concluíram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuava a bater na porta. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram todos admirados. Pedro fez sinal para que eles se acalmassem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão, e ele disse: contem isso a Tiago e aos outros irmãos o que me aconteceu. Então Pedro foi para outro lugar. Versículo 20.
O rei Herodes estava muito bravo com o povo de Tiro e Sidom. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com Herodes, pois eles dependiam de suas terras para obter alimento. Tendo conseguido o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência com Herodes. No dia marcado dessa audiência, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo começou a gritar, dizendo: é voz de Deus e não de homem, é voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. E Herodes foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando com eles João Marco, filho de Maria. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Aleluia, glória a Deus. O capítulo 12 do livro de Atos, ele fala sobre 2 Tiagos e também sobre 2 pessoas chamadas João. Então, quem que é o primeiro Tiago que a palavra está se referindo e que morreu? Esse Tiago, ele é irmão de João, que escreveu o Evangelho de João. E como é que a gente sabe que ele é irmão de João? Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, está registrado o momento em que Tiago e João estavam no barco, junto com o pai deles, chamado Zebedeu. Eles estavam consertando as redes, quando Jesus os viu e os chamou para que eles se tornassem discípulos do Senhor. E Tiago, ele teve algumas passagens infelizes por falta de conhecimento, por falta de maturidade, que é aquelas coisas que nós também temos quando nós começamos a nossa vida cristã. A primeira dessas situações infelizes foi um dia em que a mãe de Tiago e João foi falar com Jesus, levando os 2 filhos, e ela falou para o Senhor Jesus o seguinte: Senhor, eu sei do teu reino e eu queria pedir um favorzinho para o Senhor. Estou colocando aqui as minhas palavras, tá bom? E o Senhor Jesus, já sabendo o que ela ia pedir, mas disse: pode falar, irmão, qual que é o seu pedido? Eu quero que o meu filho se sente no seu reino à sua esquerda e o meu outro filho se sente à sua direita. Ou seja, Tiago de um lado do trono do Senhor e João do outro lado. E Jesus, com todo amor, disse: irmã, você não sabe o que você está pedindo, mas de qualquer forma, isso não compete a mim, mas compete ao meu pai. Então esse foi o primeiro mico que Tiago passou, por pedir uma coisa que ele não tinha noção, do que estava acontecendo, embora fosse a mãe. O outro episódio que eles pagaram mico foi quando eles estavam passando por uma aldeia de samaritanos. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e os samaritanos não quiseram receber Jesus. E Tiago e João, bravos com os samaritanos, foram falar com Jesus: Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente faça como Elias, que orou para que caia esse fogo do céu e consuma esses samaritanos? E Jesus, evidentemente, precisa dar uma exortada em Tiago e João para que eles entendessem qual que era a missão do Senhor Jesus. Mas nem só de mico viveu Tiago e João, em especial o Tiago, que é a pessoa que aparece aqui no capítulo 12. Por quê? Porque em muitos momentos as únicas pessoas, os únicos discípulos que Jesus chamava eram justamente Pedro, Tiago e João. A gente vê isso no episódio da filha de Jairo, que o Senhor vai ressuscitar a filha de Jairo. Ele só chama esses 3. No momento da transfiguração, são apenas esses 3 que estão lá. E também, no momento que Jesus vai orar antes de passar pela crucificação, é também Tiago, Pedro e João que está com eles. Então, esse é o Tiago que morreu. E o outro
João, que o Senhor menciona, é o meio-irmão de Jesus, que escreveu, inclusive, as epístolas de Tiago. Então, são esses os dois Tiagos que nós temos, e o outro João é o João Marcos, filho da Maria, a dona da casa onde eles estavam, e esse João Marcos, você o conhece muito bem, porque foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, esse João Marcos é o evangelista Marcos. Amém? Glória a Deus. Então, para os irmãos que gostam de estudar, eu quero só também fazer uma observação sobre qual Herodes nós estamos falando aqui nesse momento, porque a Bíblia fala sobre vários Herodes. O primeiro Herodes que a Bíblia fala é Herodes o grande em tudo, né? Porque ele construiu muitas coisas, mas ele também era grande na maldade, na crueldade. Ele mandou matar os filhos, foi ele que mandou assassinar as crianças por conta daquele episódio com os magos. Então, nós temos Herodes o Grande, mas ele morre. Nós também temos depois, na época de Jesus, Herodes Antipas, que é aquele que mandou matar João Batista, e que Jesus disse que esse Herodes era uma raposa. E esse Herodes aqui, ele é o Herodes Agripa, ele é neto de Herodes o Grande e é sobrinho do Herodes Antipas. Para vocês terem ideia, né? Então, o pai desse Herodes Agripa, ele foi morto por Herodes o Grande. E esse Herodes Agripa também não era flor que se cheirasse. Ele teve uma desavença com o tio dele, o Herodes Antipas, e ele foi falar com o imperador romano, que era naquele momento o terrível Calígula. E aí Calígula tirou os poderes do Herodes Antipas, e o Herodes Agripa se beneficiou disso. E depois a gente vai ver ao longo de Atos um outro Agripa, que é então filho desse Agripa aqui. Então, um monte de Agripa, um monte de Herodes, um monte de João, um monte de Tiago, mas a partir de agora então o texto vai ficar bem claro, amém? Amém. Muito bem, meus irmãos. Quando eu comecei a ler o capítulo 12 de Atos, a primeira vontade que me deu era de não falar sobre Tiago que morre nesse capítulo. Por quê? Porque a gente quer falar só de vitória. A gente só quer falar de bênção. A gente só quer postar quando a gente está em lugar bonito, quando está no restaurante bacana, que o prato é bonito. Quando é arroz e feijão, ou arroz e ovo, a gente não posta. Por quê? Porque, de alguma maneira, a gente quer que as pessoas vejam o nosso lado mais bonito. Olhe para mim, olha como eu sou legal, como eu sou simpático, né? Essas coisas da natureza humana. Então, a primeira coisa que me ocorreu, eu vou passar batido pela parte do Tiago e vou me concentrar só na parte que os irmãos oraram e Pedro foi libertado da prisão. Eu não queria falar assim, né? Tomei uma dura do Senhor, né? E que era para falar, porque as pessoas recebem do Senhor 3 tipos de respostas. Elas recebem o sim, elas recebem o espere, e elas também recebem um não. E quantos de nós está nesse momento que acabou de receber um não, e esse não ainda está doendo? E a Bíblia não esconde nada. Ela fala das bênçãos de Deus, das vitórias que Deus dá, mas ela também fala que Deus exorta, que Deus disciplina os seus filhos, e que a vontade do Senhor está acima da nossa vontade. Então, nós precisamos falar sobre Tiago, porque foi a orientação que o Senhor me deu. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Bom, o tema dessa mensagem é a unidade. A oração perseverante dos reconciliados fortalece seus pastores e líderes. E eu queria resumir isso para dizer que o tema é unidade, as nossas lutas e as nossas vitórias. Então, Tiago, ele representa quando nós recebemos um não do Senhor. Irmãos, a igreja orou por Pedro, mas a igreja também orou por Tiago. Embora não esteja escrito nesse texto, é evidente que a igreja de Atos, ela estava orando por Tiago. Mas Tiago tinha uma palavra do Senhor que ele iria beber do mesmo cálice do Senhor, ou seja, o tipo de morte que ele iria receber. O problema é que nós não entendemos quando Deus diz não para nós.
E um episódio que me chama muito a atenção é que está registrado em João, no capítulo 9, versículo 3, quando os discípulos veem uma pessoa que era cega de nascença, e os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, quem é que pecou para que ele fosse cego desde o ventre? Foi ele, já desde o ventre, que pecou, ou foram os pais dele? E Jesus respondeu sem abrir de fato o motivo. O Senhor Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, mas ele nasceu cego para que se manifestasse nele a glória de Deus. Se você entende isso, glória a Deus pela sua vida. Eu fico me debatendo o que é que de fato isso significa. Mas Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Então haverá um dia em que tudo aquilo que nós não entendemos, o porquê que o Senhor permite, Ele vai nos responder, mas não é agora. O que é que nós temos de resposta, de consolo, que a gente pode se apegar nesse momento? Em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, está escrito o seguinte: tudo acontece igualmente a todas as pessoas. Tudo acontece igualmente a todas as pessoas. O que acontece ao bom, vai acontecer ao ruim. O que acontece ao justo, ao crente, vai também acontecer ao pecador. Porque nós estamos vivendo num período em que não é o Senhor que governa. Quem governa é o príncipe das trevas. Ele é que governa esse mundo. Mas haverá um tempo em que o Senhor governará. É por isso que a oração do Pai Nosso diz que seja feita a vontade do Senhor na terra como é feita no céu. Porque na terra ainda não é feita. Nós, com muita luta, tentamos todo dia fazer a vontade do Senhor. E vira e mexe, a gente escorrega aqui, escorrega ali, e aí a gente está lá orando e pedindo a misericórdia do Senhor. Então, o que nós sabemos é isso. Agora, o que eu também quero dizer, que o Salmo 116, versículo 15 diz que preciosa é a vista do Senhor. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Então, quantas vezes, irmãos, a gente tem uma situação que a gente está orando e a pessoa, ela morre. Há poucos dias nós tivemos essa experiência aqui. Oramos, mas aprove ao Senhor recolher a irmã. E nós não entendemos. Mas a palavra fala que para o Senhor é preciosa esse momento, a morte de dos seus santos. E como é que eu processo isso na minha cabeça para fazer sentido para mim? Isso, irmãos, que eu vou dizer, não é uma doutrina, é algo que eu uso para me consolar e talvez sirva de consolo para você também. Às vezes, o Senhor nos livra da morte, mas às vezes o Senhor permite um livramento, deixando que a pessoa morra. Eu tenho um exemplo na minha família, do meu pai. Meu pai tinha uma doença que os médicos tinham dito que não havia cura, e nós oramos e o Senhor o curou. Passado muitos anos depois, ele de novo adoeceu, nem era tão grave assim, e o Senhor permitiu que ele falecesse. E eu orando ao Senhor, o Senhor me disse que era melhor que o meu pai falecesse, estivesse com ele, do que o meu pai vivo e se desviasse da presença do Senhor. Entende? Essa é a minha história, isso não é doutrina. Mas na Bíblia nós temos um outro exemplo, que se a pessoa tivesse falecido, teria sido melhor para ela, para a família dela e para todo o país. E que momento é esse? É o momento de Isaías, no capítulo 38, em que ele vai até o rei Ezequias e ele fala aquela famosa frase para o rei Ezequias: rei, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. E aí o rei chora, o rei vira para a parede, o rei pede para o Senhor se lembrar dele, e o Senhor acrescenta mais 15 anos na vida dele. Então, num primeiro momento, a gente olha para esse texto e a gente fala assim: glória a Deus, isso foi bom. Não parece bom? Parece bom. Só que aí a gente vai para o capítulo 39, o capítulo seguinte. Aí fala que o rei da Babilônia
ficou sabendo que o rei Ezequias tinha ficado doente e ele manda algumas pessoas levando uma carta e alguns presentes. A Bíblia não fala, mas isso era um pretexto para saber o que é que o rei tinha de valor, para saber se valia a pena, né, conquistar o reinado dele ou não. E o rei, inocente, né, abre as portas do palácio, mostra todos os tesouros, mostra as armas que tinha, a capacidade de guerra, e aquelas pessoas voltam para o rei da Babilônia e falam, ó, tá facinho, facinho. E aí então vem de novo Isaías e fala para o rei, o que você fez foi muito grave, e por causa das consequências do que você fez, sua família vai ser prisioneira, os seus filhos vão ser levados como cativos à Babilônia, vão ser feitos eunucos, todas as riquezas que foram acumuladas até hoje vão ser levadas para o rei da Babilônia. E assim foi. Resumindo, se Ezequias tivesse aceitado a vontade do Senhor e tivesse falecido naquele momento, teria sido melhor para a família dele e para toda a nação. Então, meus irmãos, nós precisamos aceitar a vontade do Senhor. Por vezes, nós oramos por uma situação, por um relacionamento, por uma porta de emprego, por um negócio, e o Senhor não abre aquela porta, o Senhor não abre aquela porta, e a coisa, em vez de melhorar, piora. Então, nós precisamos aceitar, se o Senhor está permitindo que aquilo aconteceu, e não foi algo que nós provocamos, porque a gente também não pode colocar a coisa na culpa de Deus, na conta de Deus. Se a gente que fez a coisa errada, a culpa é nossa, não é de Deus, mas tantas e tantas vezes nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos, nós fazemos campanha, nós pedimos para os irmãos nos ajudar em oração, mas ainda assim a resposta do Senhor é não. Então, Tiago representa o não do Senhor, e por vezes isso vai acontecer na sua vida, e se estiver acontecendo, nesse momento você precisa se consolar sabendo que o Senhor está no controle e Ele sempre estará. Amém? Glória a Deus. Mas nós temos uma outra pessoa que é descrita nesse capítulo 12 do livro de Atos, que é o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, ele está preso, e o Herodes, ele tinha pensado o seguinte, eu já prendi Tiago, já matei Tiago, estou com Pedro preso, depois da Páscoa eu vou matar Pedro também. Esse era o pensamento do Herodes. Então, muito provavelmente, alguém já deve ter dito para Herodes, olha, o Pedro já esteve preso outra vez e ele escapou da prisão sem que ninguém entendesse. As janelas estavam fechadas, as portas estavam fechadas e ele escapou. O povo diz que foi um anjo que libertou ele da prisão. Isso não está escrito, né? Mas muito provavelmente foi o que aconteceu. Por quê? Porque Herodes falou o seguinte, quero ver esse Pedro fugir da minha prisão. Vamos colocar junto com ele na prisão 2 guardas. Um vai ficar com uma corrente amarrada por uma mão e o outro amarrado numa corrente por outra mão. Então Pedro ficava no meio. De um lado tinha um soldado amarrado por uma corrente e do outro lado outro soldado, outro guarda, e Pedro amarrado por essa corrente. Amém? Entenderam a cena? Como é que era? E como se não bastasse, do lado de fora da cela tinha mais 2 guardas para garantir que Pedro não ia fugir de jeito nenhum. Será que deu certo? O que acontece? A Bíblia fala que na noite anterior em que Pedro seria julgado e condenado à morte, muito provavelmente, talvez tenha acontecido uma conversa dos soldados que estavam ali com Pedro, dizendo o seguinte, Pedro, a gente estava aqui também com Tiago, a gente também estava aqui acorrentado com Tiago, e a gente viu a última noite dele, e essa também é a sua última noite. E aí, irmãos, se essa conversa aconteceu, muito provavelmente Pedro respondeu para os soldados o seguinte, porque no capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus disse para Pedro o seguinte, Pedro, quando você for velho, e Pedro ainda não é velho, porque esse acontecimento de Atos 12 aconteceu no ano 44, que seria mais ou menos uns 10, 12 anos depois de Pentecostes. Então Pedro não é velho ainda, Pedro ainda é jovem. Então, se essa conversa que eu estou dizendo para vocês aconteceu,
Pedro disse para aqueles guardas: eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas morrer eu não vou morrer, porque o Senhor disse que eu só vou morrer quando eu for velho. Então a promessa do Senhor vai se cumprir na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a promessa que o Senhor deu para você, mas se o Senhor te deu uma promessa, essa promessa vai se cumprir, apesar das circunstâncias ser contrárias. O que você precisa é acreditar de todo o seu coração que essa palavra é sua e ela vai se cumprir. E aí o que aconteceu? Eu não sei quantos de vocês têm problema para dormir, mas imagine se é você que está no lugar do Pedro, numa prisão, num lugar desconfortável, com um guarda amarrado em você de um lado e o outro guarda do outro. Mas a palavra diz que o Pedro estava dormindo. Se tivesse um pouquinho mais de revelação aqui, talvez dissesse até que ele estava roncando. E aí, irmãos, o que é que aconteceu? A Bíblia fala que Pedro estava dormindo. Então imagine que a prisão não tinha, evidentemente, luz elétrica. Nessa altura do campeonato, a lamparina já estava apagada, os soldados também estavam dormindo, mas a Bíblia fala que de repente uma luz brilhou naquela escuridão. Meu irmão, minha irmã, eu não sei em qual escuridão você pode estar vivendo, mas se você está passando por uma escuridão em alguma área da sua vida, creia que a luz do Senhor também vai brilhar na sua vida, na hora de Deus, no tempo de Deus. Não é você que determina isso, é o Senhor. Foi no último momento, foi na última noite que o Senhor interviu. Ele poderia ter feito essa intervenção num outro momento, mas o Senhor escolheu a última noite para fazer a intervenção. Talvez quando você achar que você não aguenta mais, vai ser o momento que o Senhor vai fazer essa intervenção. E a Bíblia fala que um anjo do Senhor apareceu, e o anjo do Senhor tocou em Pedro, e a palavra do Senhor vai tocar em você também essa noite. E não foi apenas isso, a palavra diz que o anjo disse para Pedro: Pedro, levanta-se e levante-se depressa. E Pedro levantou e levantou depressa. E a Bíblia diz que quando Pedro se levantou, as algemas se quebraram. Meu irmão, minha irmã, lembre-se disso. E quando você se levantar na força do Senhor, se você tem alguma algema que está te prendendo, está te limitando, saiba que quando você se levantar na força do Senhor, essas algemas vão ser quebradas. Aleluia, glória a Deus por isso. E não é só isso. O anjo disse: Pedro, vista-se. Irmão, irmã, a palavra fala em Efésios que nós temos que nos vestir com a armadura de Deus, com a armadura do Senhor. Você precisa se vestir com a armadura de guerreiro, porque você não é mais prisioneiro, você tem que lutar. E a Bíblia fala que o anjo também disse que era para ele pegar a capa. A capa fala de autoridade. O Senhor já te deu autoridade. Vista-se com a armadura de Deus, com a armadura de guerreiro, e use essa autoridade. E você vai se sobressair sobre os seus inimigos. E olha que coisa fantástica. A Bíblia fala que o primeiro portão foi aberto e eles passaram. O segundo portão foi aberto e eles passaram. E o último portão que dava acesso à rua era um portão de ferro. E o que aconteceu? O portão também foi aberto. E Isaías, no capítulo 45, versículo 12, ele diz o seguinte: eu, o Senhor, irei adiante de você, eu endireitarei os caminhos tortos, eu vou quebrar as portas de bronze e vou despedaçar as fechaduras de ferro. Aleluia, glória a Deus. E Apocalipse fala que as portas que o Senhor abre, ninguém fecha, e as portas que o Senhor fecha, ninguém abre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, veja como é maravilhoso estar na dependência do Senhor. Nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, mas quando chega o tempo do Senhor, não existe prisão, não existe algemas, não existe situações que vão prender você. Mas a nossa agonia é que o Senhor permite que a gente vá para a prisão. O Senhor permitiu que José, no Egito, fosse jogado primeiro no poço,
fosse vendido como escravo, fosse também lançado na prisão. O Senhor permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. O Senhor permitiu também que Lázaro morresse e fosse enterrado. O Senhor permite. E no momento da dor, nós precisamos lembrar que até no momento da dor, o Senhor está no controle. Mas da mesma maneira que José saiu da prisão, que Daniel saiu da cova dos leões, que Lázaro ressuscitou, isso vai acontecer conosco. Então, nós precisamos ter essa palavra no nosso coração. E nos dias difíceis, nos lembrar, trazer ao nosso coração essas palavras que nos trazem esperança, sabendo que quando Deus determina a bênção, não há ninguém, por mais poderoso que seja, que possa impedir. Por mais que você esteja vivendo e pedindo por algo que seja uma causa impossível, se o Senhor está nesse negócio, Deus vai te conceder. Então, quando o Senhor abrir as portas para você, lembre-se daquilo que Pedro fez. Ele foi até a casa de Maria para testemunhar, para dar ânimo também aos irmãos, e ele fala, digam para Tiago, porque Tiago não estava naquele grupo. Então, quando Deus fizer um milagre na sua vida, lembre-se de testemunhar, para dar ânimo também, para dar esperança a outras pessoas que estão passando, talvez pela mesma luta, ou até uma luta pior que a sua, para que ela saiba que se Deus usou de misericórdia com você, Ele também vai usar de misericórdia com ela. Nós precisamos nos animar, nos fortalecer, e daí que vem a necessidade da unidade, da união, da comunhão com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. E a terceira pessoa, para a gente fechar essa mensagem, meus irmãos, que tem destaque em Atos 12, a terceira pessoa é o rei Herodes. O rei Herodes achou que estava podendo fazer o que bem entendesse, que ele era quem mandava. Mas existe um Deus no céu que dá a última palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, em Atos, no capítulo 12, versículo 21, que nós lemos, disse que um certo dia ele fez um discurso e ele estava com seus trajes reais. Um historiador chamado Flávio Joséfo diz que esses trajes reais incluíam uma capa de prata. Então, como ele estava fora do palácio, então o sol batia nessa capa e começava a brilhar. E o povo, querendo bajular ele, porque eles tinham tido uma intriga, começou a dizer que era a voz de Deus e não de homem. E o rei, ele não glorificou a Deus, ele recebeu aquela glória para ele. E para piorar a situação ainda, a família Herodes, eles não são da descendência dos judeus, eles são descendentes de Esaú. Lembra de Esaú e Jacó? Então Herodes vem da descendência de Esaú. Então aí são vários problemas nessa linhagem. E aí então Flávio Joséfo disse que imediatamente, depois que o povo falou isso, e o rei aceitou aquela glória para ele, o anjo do Senhor tocou de fato Herodes, e ele começou já a passar mal, sentir dores fortes na região do peito e do abdômen, e precisou já ser retirado imediatamente, mas ele não morreu imediatamente. Segundo esse historiador, Herodes demorou 5 dias em agonia antes de morrer, e ele confirma que ele morreu sendo comido por vermes. E aí, irmãos, a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 9, versículo 43, diante diz o seguinte, que no inferno o fogo nunca apaga e o verme não morre. Olha que palavra dura. O fogo nunca apaga e o verme não morre. O anjo que livrou Pedro da morte trouxe a morte para Herodes. Herodes representa todas aquelas pessoas que fazem aquilo que Deus não quer. Não apenas mal para nós, mas mal um para os outros. Porque nós precisamos amar o próximo. Esse é o mandamento do Senhor. Então, meus irmãos, esse capítulo 12, ele começa com a obra do Senhor sendo ameaçada por Herodes. Mas esse capítulo termina dizendo que a obra do Senhor avançava
cada vez mais. Aleluia, glória a Deus. Então, para nós encerrarmos, meus irmãos, o nosso tema é: a oração perseverante dos reconciliados fortalece seus pastores e líderes. E aí eu disse, que a gente pode resumir isso dizendo que na unidade nós vamos, ter as nossas lutas, mas nós também teremos as nossas vitórias. Mas o que é importante destacar aqui, meus irmãos, que a oração poderosa não é a oração do pastor, não é a oração da pastora. A oração poderosa é do corpo de Cristo. A oração poderosa é da igreja. É por isso que o Salmo 133 diz que na união, na comunhão, o Senhor ordena a bênção. Então nós não podemos ficar sozinhos. Sozinhos nós somos um alvo fácil, fraco para o inimigo das nossas almas. Nós precisamos estar fortalecidos entre nós. Então, nós precisamos nos unir. Na união o Senhor ordena a bênção, mas na desunião acontece a destruição. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, o Senhor fala: todo reino dividido, toda cidade dividida e toda família dividida não vai resistir. Então, como é que está a nossa casa? Como é que está a sua família? Como é que está o seu relacionamento com os seus pais? Como é que está o seu relacionamento com os seus filhos, com as suas filhas? Vocês estão unidos ou vocês estão desunidos? O que precisa para que vocês possam estar unidos? E aí vem a pergunta: se existe algo que precisa ser feito, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a sua parte? Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Quando Lázaro estava no túmulo, Jesus falou assim: eu vou ressuscitar, mas vocês precisam fazer a parte de vocês, que é tirar a tampa do túmulo. Não está escrito desse jeito, eu estou dando aqui a minha interpretação. E aí, depois que as pessoas tiraram a pedra que tampava o túmulo, Jesus fez o impossível. Isso significa que o possível nós é que temos que fazer. Então existe algo que é possível para você fazer dentro da sua família, nos relacionamentos que você tem, que estão quebrados e precisam ser consertados. Você que tem que fazer isso. Ah, mas é muito difícil. Então aí o impossível Deus vai fazer. É ir com você, te dar força, deixar você com coragem para se humilhar e dizer: olha, de fato eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu quero que você me perdoe. E vai acontecer. E se a pessoa não perdoar e ainda te humilhar? Os que se humilham diante do Senhor serão exaltados. Você fez a sua parte, deixa ela falar, porque aí você não vai brigar de novo, Você foi lá para reconciliar. A pessoa te chama para briga, você fala assim: olha, eu vim aqui para pedir perdão, Eu entendo que você ainda está nervoso, mas eu quero que você saiba que eu estou arrependido, e vira as costas e vai embora. Entende? Aí Deus é que vai tratar com aquela pessoa. Então, meus irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, ela não é nada complicado, não é fácil, mas é bem simples. É obedecer à voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu quero pedir para os irmãos do louvor, por favor, retornarem, e quero que você pense se você tem alguma causa impossível que você precisa pedir a intervenção do Senhor. Ainda que essa causa impossível seja que o Senhor te fortaleça, te dê coragem para você ir conversar com as pessoas que os relacionamentos estão quebrados, para que esses relacionamentos voltem a funcionar como precisavam, ou pelo menos que seja restaurado, para que você não tenha mais culpa no cartório. Então, se você tem uma causa impossível, nós vamos louvar o Senhor agora, e depois do louvor nós vamos fazer uma oração final para que o Senhor te fortaleça, te dê graça, para que você possa sair daqui com uma palavra no seu coração, sabendo que o Senhor vai fazer o impossível, mas que o possível você que vai fazer. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor? Aleluia, aleluia. Por favor, feche seus olhos. Nós falamos na mensagem sobre duas pessoas que morreram e uma que recebeu uma causa impossível, resposta a uma causa impossível. Tiago morreu, mas ele era servo e ele foi para os braços do Pai. Herodes morreu, mas ele era servo do diabo e ele com certeza foi para o inferno. Tudo o que nós falamos aqui
é para aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Se você não tem uma aliança com o Senhor, ou se você já teve essa aliança com o Senhor e por qualquer motivo ela foi quebrada, eu quero te incentivar a se reportar ao Senhor, a se reconciliar com o Senhor e repetir comigo essa oração tão simples, mas que você faça desde que você tenha arrependimento no seu coração. E a oração é tão somente isso: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, por favor, me perdoe, escreva o meu nome no livro da vida e me ajude para que eu jamais me afaste dos teus caminhos. Aleluia, glória a Deus. Se você fez essa oração, você pode agora, com seu coração ardendo pela presença do Senhor, nos acompanhar nessa próxima oração, porque essa oração é para aqueles que são filhos do Senhor. Então coloque a sua causa impossível diante do Pai nesse momento, porque a palavra diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes, aquelas coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não chegaram ao nosso coração, são as que o Senhor tem preparado para nós. Mas nós, por vezes, nos sentimos enfraquecidos, nos sentimos cansados, desanimados, mas nós estamos aqui, Pai, para nos fortalecer no Teu poder, para nos alegrar na Tua graça, para nos alegrar na Tua presença, para trazer ao nosso coração as Tuas promessas, porque o Senhor tem promessas para nós e para nossa casa. A Tua palavra diz que é para nós cremos no Senhor e seria salvo nós e a nossa casa. Nós ligamos na terra para que seja ligado no céu, que todos da nossa família que ainda não se renderam ao Senhor, que eles terão um encontro genuíno com o Senhor. Nós também clamamos, Pai, pelos nossos irmãos que estão com as emoções abaladas, que estão feridos, que foram traídos. Em nome de Jesus, Senhor, renova as forças desse irmão, renova as forças dessa irmã, aquele que chegou aqui com problemas de saúde, que receba cura em nome de Jesus, aqueles que precisam de porta de emprego, que essas portas sejam abertas, e aqueles que estão com dificuldades financeiras, Pai, nós nos lembramos da Tua promessa que diz que nós vamos ter para emprestar e não vamos precisar pedir emprestados, que essa bênção seja uma realidade na vida dos Teus filhos, e todas as causas possíveis, Pai, que estão sendo apresentadas agora como corpo de Cristo, nós pedimos a Tua bênção, o Teu fim, o Teu favor, e saímos daqui crendo que o Senhor está nos guiando, que o Senhor está indo à nossa frente, que o Senhor está abrindo os caminhos tortos, endireitando os caminhos tortos e despedaçando as fechaduras de ferro. O Senhor está abrindo um caminho no deserto, rios do ermo, e nós e a nossa casa te serviremos com alegria. Dá aos Teus filhos uma semana de paz, de alegria na Tua presença, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês hoje, sempre e eternamente. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Tenha uma semana de vitória em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.